No teu lugar, pegue a palavra, pegue a Bíblia Sagrada e vamos lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, sentado aí mesmo. Eclesiastes, capítulo 12, e assim que você encontrar o livro de Eclesiastes 12, diga glória a Deus. Logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 12. Uma recomendação de Salomão na velhice. Salomão chega numa idade avançada, desde quando ele se tornou rei, tudo o que ele desejou, tudo o que ele quis, ele diz no livro de Provérbios que o que a alma sua desejou, ele não privou. Ele recebeu uma graça de Deus abundante, muito abundante, a ponto de se tornar o maior rei e o mais rico soberano que já houve na terra. A graça de Deus sobre Salomão foi abundante. Deus lhe deu sabedoria extravagante, inteligência, entendimento. O reino dele se tornou muito vasto, próspero, de maneira que não teve guerras, conflitos no reino dele. O reino dele foi tão bênção que foi um reino pacífico. E o próprio nome dele já carrega, né? Porque é pacificador. Shilimon quer dizer rei de paz. Ele é pacificador, ele é um homem da paz. Então ele buscou a pacificação. Então, com tudo que ele recebeu de Deus, quando ele se torna rei, no lugar de seu pai Davi, e ele sabe que ele era novo. Quando ele começou a reinar, diz ele que ele era tenro. Tenro é alguém verde, imaturo. Imagine alguém que recebe uma herança terrena e espiritual sobre a sua vida, avassaladora como ele vai receber. Por quê? Ele recebe um reino muito próspero, de Davi, e ainda recebe o benefício de Deus sobre a sua vida. Então Salomão, quando ele se depara com essa realidade de que a vida lhe proporciona, porque de um dia para a noite ele é filho de uma mulher que não era nem para ser esposa de Davi, que foi concebida logo após o ato de adultério. Ele é um filho não da primeira esposa de Davi. Ele é um filho considerado bastardo. Salomão é um filho considerado bastardo, porque Davi casou com a filha do rei Saul, não teve filho, mas foram tendo várias mulheres e filhos e filhas. E Betseba foi o deslize de Davi. Do deslize de Davi, nasce uma criança, morre, mas logo em seguida Davi toma Betseba por mulher e ela gera Salomão. E Davi, já velho, decide, por orientação do profeta Natã e também por orientação divina e vontade de Deus, constituir Salomão rei. Só que o menino é novo. E você sabe que todo jovem de vigor, de inteligência, todos nós somos jovens aqui, temos vigor. Juventude fala de força. No auge da nossa força, e quando nós estamos com força, a gente tem aquela impressão que nós podemos tudo, é ou não é? Nós somos capazes, com intento, de fazer coisas que foge até da nossa mão, dizendo, eu vou fazer, eu posso, eu faço. Salomão é novo, então ele fica com medo com o que ele se depara. Rei. O homem se torna rei. E um rei aprovado por Deus na monarquia tem aprovação dos céus sobre ele. Ele não é unanimidade, porque houve uma facção
que quis destituí-lo a ele de rei, o irmão dele. Ele não é unanimidade, mas os céus é unânime a favor de Salomão. Ainda que Salomão não é unânime entre os homens, mas ele é unânime nos céus. É a vontade de Deus. E ele fica com medo e diz: Senhor, ao teu servo, dá sabedoria, porque ele vai cultuar a Deus no monte, sacrifica a Deus, ora a Deus, e Deus de noite aparece em visão para ele. E Deus pergunta: o que tu queres que eu te dê? Rapaz novo, diante daquele que pode dar todas as coisas, se é um ia pedir, se é uma pessoa que está doente, vai pedir o quê? A cura. Se é alguém que está pobre, vai pedir o quê? Riqueza. Salomão, diante de uma pergunta tão poderosa, tão avassaladora, de alguém que pode satisfazer e realizar o seu pedido, de pede o que quiseres que eu te dou, Salomão. Vou te dar o que você desejar. Imagine, igual Jesus perguntou para o cego: o que tu quer? O cego disse, na hora ele não tivesse focado no que ele queria, ele ia dizer: deixa a cegueira para lá, que aí a cegueira eu já aprendi a conviver com ela mesmo, eu quero um baú de ouro. Jesus perguntou o que ele queria. Falou: olha, deixa a cegueira para lá, agora vamos falar de outra coisa. Já que o senhor está dando uma opção de escolha, eu vou escolher o que eu quero. Deus está dizendo para Salomão: eu estou te dando a opção para você me pedir o que você quiser, que será te dado. Aí Salomão, novo, diz: ao teu servo, dá um coração sábio e entendido para poder entrar e saber sair do meio do teu povo. Porque esse povo é um povo grande. E esse povo não é de mais ninguém, esse povo é do Senhor. Então eu quero saber como eu vou governar. E se eu não tiver sabedoria para entrar e sair, as coisas não vão fluir bem na minha vida. E aí Deus disse: está aí, gostei do que tu pediu. Fora o que tu está pedindo, como tu não pediu a vida dos teus inimigos, como tu não pediu riqueza, não pediu poder, fama, glória, não pediu nada disso, tu não se interessa por isso, eu vou te dar de tabela, vou te dar um coração entendido mais do que qualquer outro homem ouve na terra, como igual o teu não terá, homem sábio na terra, entendido, e fora isso eu vou te acumular de bens, de riquezas, vou te dar muita coisa. Aí você conhece a história daí para frente, o que ele se tornou. E aí você sabe que à medida que o tempo vai passando, a juventude vai ficando para trás, né? O vigor vai se desfazendo para todo mundo. O vigor não é algo que é perpétuo. O vigor vai ficando para trás. A disposição vai ficando para trás. E Salomão entra na fase já de um homem maduro e ele começa a escrever os provérbios. Na juventude ele escreve cantares, iludido com amor, ele escreve aquela coisa toda de cantares, o amor, a paixão pela sunamita, a expressão do amor, do relacionamento entre ele e a sunamita, encantado, na flor da juventude, os hormônios, aquela coisa toda. E ele está vivendo esse momento de grandes vitórias, de bênçãos, e ele está se esquecendo, à medida que o tempo está passando, ele está se esquecendo do seu Criador. Porque, na verdade, gente, quando as coisas estão indo bem na nossa vida, quando as coisas estão acontecendo, e nós temos vigor, pouco damos importância para lembrarmos-se de Deus. Temos Deus, acreditamos em Deus. Salomão tinha Deus, tinha ou não tinha? Tinha um culto no templo que ele mandou fazer, que ele orou e veio fogo do céu. Ele dedicou um templo a Deus, um templo de glória, um templo que encheu da presença de Deus, coisa magnífica. Ele estava no culto.
Ele cultuava, ele sacrificava, ele se envolvia com culto, porém, o fato dele estar presente nos cultos, sacrificando, ser o rei, não queria dizer que ele ainda se recordava do Senhor seu Deus. E aí ele foi se envolvendo com uma mulher, ele foi se envolvendo com outra, e ele foi cada vez mais entrando numa promiscuidade, casamentos de alianças, casamentos só de fachada, para poder manter a paz entre os reinos, casava com uma, casava com outra, para manter, era princesa, vem. E ele chegou a uma quantidade de mais de 300 mulheres, muitas mulheres. Começou ele, no final da vida, entre a maioridade e a velhice, começou a cultuar e a fazer imagens de esculturas e nichos de adoração a deuses cananeus, que Deus havia aborrecido e dito, não faça assim. Salomão começa a ver a sua vida chegar num final trágico, de desgosto, melancólico e doloroso. E ele começa a escrever o livro de Provérbios nessa maturidade. E ele começa a dar vários conselhos. Você vai ler no livro de Provérbios, você vai vendo que ele começa a dar conselhos. É como se ele quisesse desabafar e dizer, eu com toda a sabedoria que eu tinha, eu mesmo não soube lidar com a vida. Porque uma coisa é ter sabedoria, mas uma outra coisa é como eu lido com a vida que Deus me deu. Um homem dotado de sabedoria, de inteligência, vai morrer numa velhice dolorosa, angustiante, decepcionante, desviado do Deus de Israel, porque ele vai morrer adorando ídolos. Ele morre em um momento trágico, triste, banal, de uma vida de glória, de poder. Mas ele vai vendo, você vai vendo que ele vai relatando no livro de Provérbios, é mais uma vida angustiante. É uma vida assim, de como se ele dissesse, com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a sabedoria que eu adquiri, eu não soube lidar com a vida na prática. Tendo Deus, tendo a sabedoria dos céus, mas minha vida chegou num fim doloroso e desgostoso. E ele chega na velhice e ele chega a essa conclusão. Na velhice ele chega à conclusão. Quando ele passa de Provérbios, que a maturidade dele é o momento da experiência, onde o vigor está acabando, é aquele momento que parece que chegou a hora de refletir na vida e dizer, o que eu fiz com a minha vida? E esse momento chega para todo mundo, quando para a gente... os anos estão passando, e o que será daqui para frente? E o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o que Deus me deu, com a vida que Deus me deu? Como eu aproveitei a vida? Eu fui de um extremo a outro extremo. Eu fui de Zé Ninguém à glória. Eu fui do nada a poder ter tudo. E ele chega à conclusão, e o seu reino vai se defragmentar, Israel vai se dividir em dois. Vai se dividir em dois. Eu quero que você veja comigo a situação dele. Deixa marcado aqui que nós vamos voltar em Eclesiastes 12. Que ele diz aqui, lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, nos dias da tua mocidade. Porque virá dias difíceis. Olha só, vamos lá. Livro dos Reis de Israel, e também no livro das Crônicas, quando conta-se a história do fim trágico de Salomão.
Vamos no livro das Crônicas melhor. Que ele vai do céu à destruição de uma vida terrível. Vamos lá quando o reino de Salomão é dividido. Segundo o livro das Crônicas, e assim que você encontrar, diga glória a Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 9. Veja o poder do reino dele, a grandeza. Eu vou fazer a leitura, só a leitura, para você ver. Não vou tecer comentário nenhum, porque eu vou voltar para o livro de Eclesiastes, onde é a pregação mesmo. Então, segundo o livro das Crônicas, capítulo 9, verso 13. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos de ouro por ano. 23.000 quilos de ouro. Fora o que os mercadores e os comerciantes traziam para ele, que não era contabilizado. Também todos os reis da Arábia, os governadores dos países, traziam ouro e prata a Salomão em abundância, gente. Fora os 23.300 quilos anualmente, os reis, os governadores de todos os arredores traziam. E o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, ou seja, o exército de Salomão, o soldado dele não tinha escudo de ferro, de latão, era de ouro. Olha só a grandiosidade. Utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Cada escudo tinha 3,5 kg de ouro. Dava para resolver a vida de muita gente, dava ou não dava? Para você ver que o soldado, que ouro para Salomão, ouro no reino de Salomão, ninguém ficava procurando. O soldado tinha era no escudo. Era como se a pistola de um policial militar de São Paulo fosse toda de ouro. E você olhasse e disse, eu também tenho ouro em casa. Meus talheres são de ouro, minhas colheres são de ouro, meus pratos são de ouro. Ouro no reino de Salomão era moeda. Não tinha valor ouro. Ouro não tinha valor, que se tornou escudo. O reino de Salomão se pesava por pedras preciosas, coisas de maior valor ainda do que ouro. Também, ele continua aqui, com 1,8 kg de ouro em cada um, e colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro. Olha, marfim já é caro. Peça valiosa. E Salomão disse, faz de marfim e cobre de uma cadeirona de ouro para o rei, toda de ouro. Quem olhasse para a cadeira de Salomão, brilhava ouro. Olha a grandeza desse homem. No auge, na sua juventude e na sua idade já adulta, como homem. O trono tinha 6 degraus, era uma plataforma. As pessoas ficavam lá embaixo, o trono dele lá em cima, 6 degraus. E um estrado de ouro fixo nele. O trono era fixa a tábua, não era tábua, era uma base de ouro para colocar o trono de ouro. Imagine você entrando aqui, uma escada de 6 degraus, lá em cima uma base de ouro e o trono de Salomão lá em cima. Vai visualizando a glória deste homem, para você entender o que ele vai dizer no final da vida. Olha só. E nos 2 lados do assento do trono havia braços, com um leão junto de cada braço. E disse, põe aí um leão em cada braço aí, banhado de ouro também, revestido de ouro. 12 leões ficavam nos 6 degraus, ou seja, cada lado um leão banhado de ouro. Para subir os degraus, em cada degrau tinha um leão com ouro.
Olha só. Verso 19. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado, e quadro igual havia sido feito em um outro reino. Nada igual havia sido feito em outro lugar. Era exclusividade só, o cara era exclusivo, não tinha ninguém na terra para se comparar a ele. Eu quero que você entenda isso, para que você vai entender o que ele vai dizer lá, e ele encerra Eclesiastes dizendo algo importantíssimo. É alguém que desfrutou dos maiores prazeres que um homem pode desfrutar na terra, dado por Deus. Antes dele e depois dele, Deus disse que não haveria ninguém. Não houve e nem haveria. Em nenhum outro reino não havia nada igual ao que se tinha feito Salomão. Todas as taças do rei eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata. Não faça nada de prata. Prata é moeda de R$1. Nada de prata, é só ouro, colher, garfo, faca, copo para beber, tudo de... Não é à toa que a rainha de Sabá, quando viu, ficou sem reação. Ela falou, nunca vi um negócio desse. Ela ficou espantada. Nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. A prata é moeda de R$1, ninguém queria. Hoje, se você achar prata na rua, é capaz de sair no tapa com alguém. Nos dias de Salomão, prata. Deixa aí para as crianças brincar. As crianças brincavam de prata. Na rua, prata não tinha valor. Não tinha. Olha só. O palácio da floresta do Líbano não havia nada de prata. Verso 21, o rei tinha uma frota de navios mercantes. Cara, tem frotas de navios que vai buscar coisas e traz coisas. Navios que saem de manhã para ir buscar provisões aonde tiver. Tripulantes por marinheiros de Irão, os melhores. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Trazia bicho, trazia animal. Não tinha bicho em Jerusalém, mandava trazer. Traga macaco, aqui não tem macaco, traga macaco. Não tem pavão, traga pavão. Não tem bicho aqui, traga. A cada 3 anos os navios voltavam carregados de ouro, prata e animais. Todo tipo de animais que tu imaginar. Depois você lê lá em Provérbios 1, que ele faz uma relação de tudo quase que ele fez. Coisa demais, gente. Coisas absurdas. Verso 22, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. E esses pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam presentes, utensílios de prata, ouro, mantos, armas, especiaria, cavalo, mula. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros. Muitos, 12.000 cavalos. O homem tinha 12.000 cavalos. É cavalo que não acaba mais. Meu Deus. Dos quais mantinham uma parte na guarnição de algumas cidades. E a outro perto dele, em Jerusalém. E ele dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até os filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei Salomão tomou a prata, tão comum em Jerusalém quanto as pedras. A prata era igual pedra no cascalho, você andava pisando em prata. Ele fez da prata igual cascalho, mantos, tudo isso. Meu Deus. E o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Sefilá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e todos os outros países. E todos esse Salomão, verso 29, tinha. E os demais acontecimentos do rei Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, na profecia de Silonita, Aias, nas visões dos videntes, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel, e então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Roboão
seu filho reinou em seu lugar. Então ele vai morrer com a vida, com tudo, mas adorando imagens. Depois você vai ler em 1 Reis, eu não vou entrar nisso agora, mas eu quero que você veja a glória dele, e ele chega no fim da vida dele, mergulhado na idolatria, mergulhado na feitiçaria, mergulhado nos cultos aos deuses, das quais as mulheres que ele tinha corrompeu o coração dele, como diz no primeiro livro de Reis, que as mulheres que ele possuíam corrompeu o seu coração até se desviar do caminho do Senhor. Então ele pega tudo isso que ele construiu e vai se desfacelar na mão de Roboão, que é o filho dele sucessor, que vai dividir o reino em dois. O reino vai se dividir, toda essa glória, todo esse poder, tudo isso que tinha, não vai subsistir. Vai acabar da noite para o dia. E aí ele chega no livro de Eclesiastes, aonde nós iniciamos, e ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, veja aí comigo, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Com tudo que Salomão teve, com tudo que viveu, ele vai dizer o seguinte: que vai chegar um momento da vida que se o homem, e aí ele dá o conselho aos jovens aqui, porque a juventude, esse espírito de juventude dentro da gente, de que nós possamos tudo, possamos fazer tudo, que nós podemos realizar tudo, essa força que há dentro de nós, de querer ter tudo, alcançar tudo, querer ter tudo, Salomão vai chegar à conclusão que uma vida que é vivida no extremo de querer ter, no extremo de querer possuir, de querer galgar as coisas, alguém que vive assim, como ele diz aqui, o jovem, vai vivendo, no capítulo 11, que o jovem ele deve se alegrar na sua mocidade, ser feliz com o seu coração nos dias da sua juventude, seguir o seu coração onde seu coração mandar, porque ele tem que saber que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Ou seja, Salomão está dizendo que a maioria das vezes, nós, no tempo da nossa força, do nosso vigor, nós aplicamos a nossa força e o nosso vigor não em Deus. Nós aplicamos a nossa força em realizar, ter e galgar. Porque Salomão vai se esforçar durante a sua vida de vigor e de força a ter 12 mil cavalos, a fazer da prata como pedra. Olha só a glória, olha o poder. Ele não queria, mas foi Deus que deu. Mas não adianta Deus me dar e o meu coração só inclinar a essas coisas. Não adianta você, muitas das vezes, Deus te dá algo, mas a tua vida só está voltada em prol disso. Quantas vezes a pessoa diz, se Deus me dá um trabalho, que bênção, mas aí a vida da pessoa se torna o quê? O trabalho. Se Deus me der dinheiro e condição, oh meu Deus, que bênção. Mas aí a vida da pessoa é pegar o dinheiro para ter, conquistar, comprar, lazer. Ela aplica a sua vida no extremo do gozo da vida, de não lhe poupar absolutamente nada. Você, por exemplo, pega um jovem e ele começa na sua auge, na sua força, ele acha que pode sair pegando todo mundo, não é ou não é? Que ele pode tudo, pode fazer tudo, pode beber, pode fazer sexo à vontade, pode fazer muitas coisas que bem entender, que vem na cabeça, porque ele tem vigor. Ele usa a vida que Deus lhe deu, ele usa o dom da vida que Deus lhe deu, e ele canaliza toda essa força para o prazer, para a satisfação pessoal.
Ele canaliza tudo o que tem para um momento único, ou seja, eu tenho que aproveitar porque a vida é uma só, eu tenho que galgar, eu tenho que conquistar, e você vive nesse desespero, nessa agonia, voltando a tua vida somente para o momento único de que você está. Nunca se lembrando que chegarão anos, que chegarão dias, que para frente tem dias, meses, anos, décadas que estão por vir, que muitos não vivem projetando uma vida futura, vive como se não houvesse uma vida futura, nem física e nem pós-morte. E aí começa a deixar o seu coração se corromper, porque eu tenho vigor, porque eu faço, porque eu aconteço, eu posso trabalhar, eu posso realizar, eu posso ir, eu posso voltar, eu posso mandar, eu faço, aconteço, e eu vivo nisso, eu posso levantar de manhã, eu posso realizar. E nós nunca projetamos que amanhã a nossa vida pode ser um dia difícil, porque você acha que a maior parte da população mundial hoje vive em desgosto e em dor. Porque nunca contava que estaria passando por um momento que está passando no momento presente. Sim ou não? Se você pudesse voltar ao passado e na juventude, você faria tudo diferente com a sua realidade de hoje. Sim ou não? Hoje você diz, eu vivo uma vida de desgosto, uma vida de dissabor, uma vida frustrada, porque no momento da tua força, no momento do bem, você canalizou toda a tua força para a satisfação e o momentâneo prazer da conquista e da realização pessoal. Sim ou não? Mas você não contava que amanhã ou depois você poderia ficar desempregado. Você não contou que amanhã ou depois você ficaria sem dinheiro, ou ficaria doente, ou ficaria acamado, ou até mesmo chegar na velhice. E aí você vive uma vida como se não houvesse anos pela frente, não se lembrando do seu Criador. Aí Salomão chega na velhice, você lê o livro de Eclesiastes, e é um desabafo de um homem decepcionado com a vida. Não sei se você já prestou atenção quando você lê no livro de Provérbios, ele vai falando e vai dizendo, vaidade, vaidade. Ele está na velhice. Ele está na beira da morte. E ele escreve o livro dizendo, tudo que ele escreve, ele vai escrevendo e vai dizendo, é vaidade. Vaidade, vaidade. Comer, beber, se alegrar com o bem que Deus deu, é vaidade. Que bem virá daí. Ele começa a dizer que tudo na existência é vão, é oco. A palavra vaidade é de vão, daquilo que é oco, daquilo que não tem sentido. E aí nós criamos a nossa vida, principalmente na nossa juventude, nós vamos fazendo na vaidade do nosso sentido. Nós vamos tomando decisões com base... Veja que um homem sábio e entendido como Salomão, ele entende que durante a vida, com toda a sabedoria dada por Deus, ele tomou decisões vaidosas. E durante a nossa vida, quantas decisões vaidosas nós tomamos e chegamos num momento de desgosto e de dor. E aí nós queremos achar 1001 culpados do nosso sofrimento. Queremos achar que alguém é culpado por todo o dissabor e desgosto da vida. Mas o que aconteceu durante a minha vida? Os velhos dirão na sua velhice. O homem maduro na sua maioridade dirá, o que eu fiz da minha vida até aqui? Foi que no momento que Deus te abençoou, você foi se esquecendo. Lembra-te, ele diz assim, lembra-te do teu... Lembrar-se, a gente só pode se lembrar de algo que a gente fez. Lembrança está relacionado a atitudes que nós tomamos durante a vida. E ele está dizendo, olha, durante a tua vida, quais as lembranças que você tem? Quais foram os feitos que você fez que foi com base no Senhor?
Porque a maioria das nossas lembranças foram decisões arbitrárias nossas. Foram decisões que no momento nós não pensamos em Deus. Foram decisões que nós tomamos pensando somente em nós mesmos. Foi pensando nos 12 leões de ouro, foi pensando nos talheres de ouro, foi pensando no que eu vou ter na vida, no que eu posso conquistar na vida, no que eu posso sabor da vida, do que eu posso ter e tirar de bom da vida. E aí nós fomos fazendo a nossa vida assim, mas Salomão disse: lembra-te do teu Criador. No momento em que você tem vigor para pensar, no momento que você tem saúde da tua vida, lembra-te do teu Criador, canaliza a tua força nessa vida, sem um extremo ou outro, tem uma vida equilibrada em Deus. Salomão está dizendo, não é que você tem que se privar das coisas da vida, não. Não é que você tem que deixar as coisas da vida de lado e não ter. Não, não é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 11 e 12. Esse conselho que ele está dando, não é que eu não tenho que ter as coisas, que eu não posso ter. Você pode ter, mas aonde está fundamentada a nossa vida? Aonde realmente eu estou vivendo? Porque aí ele começa a dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis. Não espere chegar o dia do desgosto e do dia da dor para você se lembrar que tem um Criador. Porque nós só vamos nos lembrar de Deus, muitas das vezes, no momento que estamos no aperto. Nós só vamos nos lembrar de Deus quando o dia difícil chega. Nós só vamos nos lembrar de Deus quando uma doença terminal nos ataca, ou pega alguém da nossa família, ou fica desempregado, ou fica sem recursos. Aí a pessoa recorre a Deus. Aí Deus... Mas Deus vai dizer, eu não te dei tudo que é necessário para a vida? Só que nós corremos em um extremo, não fomos equilibrados. Ou eu só tenho tempo para mim, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para fazer a obra, não tenho tempo para trabalhar, só tenho tempo para trabalhar, só tenho tempo para fazer as coisas, eu só tenho tempo para isso, mas Deus deixa, olha, eu tenho templo, eu sacrifico, eu mando oferta, é igual Salomão. Eu tenho sacerdotes que estão intercedendo lá por nós. E ele foi se esquecendo no seu coração de que existia um Criador sobre ele. E ele chega agora no final da vida e diz, é tudo vaidade. Na verdade, eu corri em vão durante a vida, porque é quando chega o dia difícil, ou chega a velhice, é que nós vamos fazer o balancete da vida, é que nós chegamos à conclusão e diz, corri, para nada. E aí nós chegamos numa vida, quantos idosos estão com desgosto, gente? Quantos idosos estão iludidos e frustrados? Tadinhos. Em asilos. Ou abandonado dentro de casa. Porque quando chega a velhice, você olha para um lado e para o outro e você diz, estou só. Porque no tempo da nossa força, que nós achávamos que podíamos tudo, não. E olha só aqui agora, acompanhe o texto. Acompanhe. Eclesiastes 12, verso 2. Em que você dirá, não tenho satisfação neles. Vai chegar um tempo que eu vou olhar para a minha vida e vou dizer, que dissabor. Ah, porque eu nasci. Mesmo tendo tudo, ele chega à conclusão, imagine quem não conseguiu nada. Aqui estamos falando de um homem que teve tudo. Imagine uma pessoa que passou pela vida e não provou o bem do Senhor. Aqui ele vai dizer, Salomão, vai chegar os dias da tua vida, anos, que você vai olhar e vai dizer, mesmo tendo tudo, eu não tenho contentamento nenhum. Quantas pessoas que eu conheço que têm condição financeira, mas não têm contentamento? Quantas pessoas que eu conheço que têm dinheiro, pode comer nos melhores restaurantes, pode sair, mas não tem alegria. Não vive o bom da vida.
E agora imagine uma pessoa que todos os dias da sua vida só viu sofrimento, que correu em busca dos prazeres e não alcançou isso. O quão frustrante é. Então ele disse, lembra-te do teu Criador. Lembra que você tem alguém que te criou. Antes que se escureça o sol e a luz, ou seja, chega o dia das trevas sobre nós. E as nuvens voltem depois da chuva, ou seja, o dia negro, o dia turvo. Lembra-te do teu Criador antes que as trevas te cubram. Não espere chegar o dia das trevas. Não espere chegar o dia da separação, o dia do divórcio. Não espere chegar o dia da doença para você se lançar em Deus, para você correr para a verdadeira vida, porque Jesus disse, não quereis vir a mim para terdes vida. Quando as guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, ou seja, até os homens fortes um dia se curvam. Até aquele que tem força, até a casa que está bem estruturada, um dia ela treme. Salomão chega à conclusão e diz, não tem nessa vida algo que é permanente. A gente corre atrás de algo que não dura para sempre, gente. E a gente aplica toda a nossa força naquilo que não pode durar para sempre. Sim ou não? Quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem tudo embaçado, turvo, escuro. Quando a tua visão, você olha para um lado e para o outro, não vê mais saída. Não espere, lembra do teu Criador antes que esse dia chegue. Antes que você olhe pela janela da tua alma e diga, não vejo saída para o meu coração, não vejo saída para os meus sentimentos. Vejo tudo embaçado, tudo escuro, tudo turvo. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves se fizer despertar, acabar, quando você não vê mais nem a natureza cooperando, as cidades com as portas fechadas, todos os caminhos fechados, sem oportunidade na vida, quando tudo se tiver trancado para você, lembra-te do teu Criador antes que esses momentos cheguem na sua vida, porque esses momentos irão chegar para todo homem. Chegou para Salomão, chegou para Davi, chegou para Abraão, chegou para Jesus, chegou para os apóstolos, e esses dias chegarão para a gente. A velhice chega, a força chega, a capacidade de fazer e de realizar vai chegar para todos nós um dia, gente. Vai chegar uma hora que eu e você não vamos poder nem ir ao banheiro se alguém não nos levar. Vai chegar um momento da nossa vida que nem força para colocar a comida à boca nós não vamos conseguir. Não, pastor, Deus me livre. A velhice chega para todo mundo e na velhice nós não temos força. A visão embaça. O que nós estamos fazendo hoje da nossa vida? Como eu estou preparando a minha vida para os dias ruins e velhice? Estou vivendo uma vida equilibrada hoje? Ou não, a vida é curtir, pastor. A vida a gente tem que curtir, porque a vida é pouca. A gente tem que aproveitar, a gente tem que sair mesmo. É a impetuosidade da juventude, é isso. É curtir, é fazer, é ir, eu posso. Mas vai chegar um dia que muitas vezes nem os teus filhos, nem tua família, nem ninguém vai estar aos pés da tua cadeira ou da tua cama para poder te ajudar. Porque nós nunca contamos que chegará os dias em que passaremos. Quando Jesus olhou para um lado e para o outro, não tinha os amigos, não tinha os discípulos, não tinha ninguém, não tinha mãe, não tinha um pai, não tinha amigos próximos, ele e a cruz sozinho, e até os céus o desamparou. Deus meu, por que me desamparastes? Chega o momento da vida do homem que até o vazio existencial
chega dentro da gente que parece que dentro de nós Deus nem está mais. E Salomão está dizendo, chegou este momento para mim. Esse momento é um momento de muito desgosto. É um momento de muita dor. Mas quando eu tive a oportunidade de lembrar do meu Criador, eu deixei meu coração se envaidecer. Eu deixei meu coração se carregar com os prazeres da vida, com mulher, com ouro, com vinho, com glória, com poder. E isso foi apagando Deus dentro de mim. E eu chego agora diante de uma morte eminente. Chego diante da minha velhice, meus cabelos brancos. Eu chego agora diante de transição, de passagem de um plano físico para um plano desconhecido que é o espiritual, que eu não sei o que é do outro lado. E ele agora se encontra em agonia dizendo, fechando o livro de Eclesiastes, dizendo, jovem, você que está na flor da idade, você que está aí com força para andar, para fazer, para realizar, não espera chegar os dias difíceis para se lembrar do teu Criador. Existe um Criador nos céus, existe um dono dos céus e da terra. Você se lembrando dele agora, quando chegar na velhice, você não vai chegar na agonia, você não vai chegar no desespero. Quando chegar os dias difíceis da vida, você não vai chegar nos dias difíceis com desgosto, com dor, com ódio, com raiva, com frustração. Mas quando a tua velhice chegar, quando o dia da dor chegar, quando a velhice e os dias maus chegarem, você não vai chegar com desgosto e com dor. Teu Redentor, ele vive, e que certamente ele se levantará em teu favor. Então se lembra do teu Criador enquanto você pode. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o, pois está perto. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmãos? Estamos correndo em vão. Aonde nós estamos aplicando a nossa força, a nossa energia? Naquilo que é passageiro, que é transitório. O Criador é eterno. O Criador é dono da criatura. Aí ele continua dizendo no verso 5, quando você tiver medo de altura, quando você tiver medo de altura, dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for o peso, a praga, e o desejo já não despertar mais em você, é aí que você vai se lembrar? Quando você perder até o desejo, o encanto, quando a praga chegar nas plantas, quando você for assolado, quando acabar o som, quando o medo estiver tomando conta de você, aí... E aí ele diz, no verso 5 ainda, então... É nesse momento que o homem se vai. É nesse momento que ele morre. Tanto físico quanto na alma. Então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Antes, lembra-te do que é o Criador. Antes que se rompa o cordão de prata. Ele está falando da vida do homem. Antes que a sua vida se desfaça, que se quebre a taça de ouro. Ele sabe muito bem o que é prata, o que é ouro, antes que quebre a glória, antes que você perca o poder, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, antes que a vida do homem é um cântaro, que a sua vida despedace diante da fonte. Você está diante da fonte eterna. Não espere a tua vida se despedaçar diante da fonte eterna. E a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio. E o espírito volta a Deus, quem o deu. Aí Salomão encerra. Não espere esse dia chegar. Não espere que a tua vida se acabe na ilusão. Aí ele diz assim, tudo é vaidade. Vaidade. Diz o pregador, diz o mestre, vaidade. Nada faz sentido. Nada. Tudo é ilusão. Ele encerra dizendo, é ilusão.
Aí ele conclui assim no capítulo 12. Sabe qual é o fim de todas as coisas? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Não espere. Não espere passar os momentos de calamidade, o momento do luto. Não espere chegar o dia da morte para se lembrar que você tem um Criador. Não, esteja já pronto, porque esse dia chega. Mas quando esse dia chegar, o teu coração estará em paz em Deus. O luto já não será luto. Você não entrará em desespero pela perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de ninguém. Você só vai sentir a dor da perda, mas não a agonia do desgosto e da dor. Mas nós servimos a Deus como Salomão. Vamos servindo a Deus que nos dá todas as coisas. E nós vamos sendo tão envolvidos com as coisas que nós vamos esquecendo que é um Criador. A primeira carta que ele escreveu no Novo Testamento a uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, foi assim: sei as tuas obras. Sei que vocês fazem a obra, realizam, fervorosos, põem à prova a todos aqueles que dizem que são profetas e que vocês acham mentirosos. Vocês são a bênção, mas tenho porém contra ti que deixastes as primeiras obras. Lembra-te e te arrepende-te, porque brevemente eu virei a ti e tirarei de ti o teu castiçal. Como nós estamos fazendo da nossa vida, gente? O que nós estamos fazendo hoje? Nós se dedicamos, esforçamos a tanta coisa e pouco ao Criador. Jeremias disse assim no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória, eu quero me lembrar de Deus, daquilo que me dá esperança. Porque vai chegar os dias maus, vai chegar os dias difíceis, chega para todo mundo, e muita gente não está suportando. O que eu tenho visto é gente em depressão, o que eu tenho visto é gente em agonia, o que eu tenho ouvido e recebido, pedidos de oração de pessoas, é de gente em depressão, desgosto. Vivemos em um século onde as pessoas estão angustiadas. Jesus disse que nos últimos dias os homens desmaiariam de angústia. As pessoas estão angustiadas, porque elas estão em busca da glória, do poder, do ter. E Salomão disse: eu tive tudo que um homem poderia ter em vida, e eu cheguei à conclusão que nada disso me valeu. Salomão disse: tudo é vão, é oco, não tem sentido. A única coisa que faz sentido na vida do homem é estar próximo à fonte e se encher de Deus. Enche o teu ser de Deus, enche o teu coração da presença do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você está tendo a maior oportunidade da terra, que é se encher de Deus. Aproveite o tempo da tua vida para aplicar no reino, em Deus, nele, para Ele, porque nele foi criado todas as coisas. Colossenses 1. Ele é o Criador de tudo. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Eu vivo para Ele, existo para Ele eu fui criado, para Ele a honra, a glória, o louvor, a magnificência e o poder. Então eu e você, nós não vivemos em prol das coisas, nós vivemos para glorificar o nome de Deus através da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então aprenda a dar-se a Deus por completo. Viva para Ele, se entregue para Ele, e você terá a vida mais satisfatória. Você vai ver que o mundo é só um detalhe, porque o mundo passa, João disse, com todos os seus desejos e suas vontades. O jovem vai chegar uma hora na sua vida que ele vai dizer: nossa, acaba-se o desejo da juventude, acaba-se o desejo da maturidade,
E vai chegar na velhice ou diante de uma situação difícil, e a pessoa vai dizer que o desejo dela para mais nada, o único desejo que ela terá é: como que eu saio dessa angústia, desse desgosto e dessa dor? Desse vazio que está dentro de mim, que Salomão escreve. Porque não adianta ganhar o mundo todo, ter tudo e perder a sua alma. Perder a humanidade, perder a essência. Perder a alma é perder a essência. Perder a essência de viver, quer com pouco, quer com muito. Quer tendo ou não tendo. Porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Esse é inabalável. Esse não muda, ele não é variável, ele não há sombra de variação. Então lembra-te, lembrar é de fatos, lembrar é ações, lembrança está ligada às atitudes. Todas as minhas lembranças estão ligadas às atitudes que eu tomei, sim ou não? Então Salomão está dizendo, quais são as atitudes que você está tomando diante de Deus para benefício da sua vida? O que você está fazendo para chegar nos dias difíceis e passar por ele? O que você está fazendo com a tua vida hoje para quando chegar a velhice, você dizer, valeu a pena viver? Viveria esta vida, mas 100 vezes se fosse preciso. Ou você vai chegar na velhice e vai dizer, ufa, graças a Deus que eu já estou para morrer. Ainda bem que a vida está acabando. Não, eu quero chegar na velhice e dizer, que pena que eu já estou indo daqui. Mas não estou indo daqui para um lugar pior. Eu estou indo daqui para viver a eternidade com o meu Criador, em nome de Jesus Cristo. Quero chegar na velhice com essa mente. Posso chegar sozinho, sem ninguém na beira da minha cama, sem ninguém ao pé da minha cadeira, sem meus filhos, sem meus netos, sem ninguém, mas com o meu coração sem vaidade, mas cheio do meu Criador, esperando me encontrar com Ele para sempre. É essa a esperança, sabendo que do outro lado o meu Criador está me aguardando, em nome de Jesus. Amém?